Então vamos lá. Antes do intervalo, a gente estava falando da diferença, começando a falar, na verdade, da diferença entre o adjetivo demonstrativo e o pronome demonstrativo. O adjetivo ia acompanhar o substantivo na frase e o pronome ia substituí-lo. Se eu falar assim para vocês, vou pegar outro exemplo até para a gente estar trabalhando com exemplos diferentes. Este es mi pantalón. Eu tenho pantalón e tenho o este que está acompanhando pantalón. Agora veja, e se eu falar assim para você, pero aqueles son tuyos? Eu tenho substantivo nesse trecho, pero aqueles son tuyos? Não, a gente não tem o substantivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acentuar esse aqueles, vai ter acento, já vamos conversar onde vai o acento, para determinar que ele está se referindo a pantalones que ficou na nossa primeira frase. Então, este es mi pantalón. O este está sem acento. Eu achei substantivo, deixei meu este sem acento. Agora, pero aqueles são los tuyos, eu não tenho e vou acentuar o aqueles. Essa é a diferença entre um adjetivo demonstrativo e um pronome demonstrativo, a questão do acento. Para facilitar para você, nós vamos fazer assim. Os demonstrativos, a gente vai pensar, esquece o neutro agora, que daqui a pouco eu falo para você do neutro. O este, estos, esta, estas e o esse, por aí vai, eles vão ser acentuados no E. Então, aqueles leva acento no E, aquele leva acento no E. Daí você deve estar pensando, mas espera aí, e o este e o esse, que tem dois Es? No primeiro E, ele leva acento. Acento agudo, não existe o circunflexo. Em espanhol, ele vai levar acento no primeiro E. Então, o que você vai fazer? Olhei minha frase, nós já vamos fazer um exercício para você poder treinar isso aí. Olhei minha frase. Tem um substantivo? O meu demonstrativo vai com sem acento? Sem, muito bem. Com o substantivo, sem acento. Se tiver sem substantivo, com acento. Um é o inverso do outro. Se eu tenho uma coisa, eu tenho que estar sem o outro. Então, fica muito fácil. Se você tiver dificuldade, eu não estou achando o substantivo lá, professor, o que eu faço? O artigo pode ser um determinante aí, na verdade, para te ajudar. A gente tem, lembra que o artigo acompanha o substantivo, então, se for mais fácil você achar o artigo, procura o artigo, o substantivo vai estar ali do ladinho dele, certo? Agora, nós vamos treinar alguns assuntos aí que a gente já trabalhou na nossa aula anterior, a aula de hoje, que a gente vai fazer um apanhado geral. Vamos lá? Los especialistas alertam sobre esta nueva agresión. Se cambiamos as palavras destacadas, você tem nueva agresión destacado. Por nuevos insultos, qual deve ser o demonstrativo? Veja, primeira coisa que você tem que ter uma atenção especial. Nós estamos passando do singular para o plural. Tenho feminino singular e vou passar para o masculino plural. Mas eu chamei a atenção de uma coisa para você quando eu estava explicando os demonstrativos, logo no comecinho da nossa aula. O que era mesmo? Isso mesmo, não existe estes, esses e aqueles em espanhol. Se você der uma olhadinha nas tuas alternativas, a letra A diz assim, esses, letra B, estos, letra C, estes, letra D, aqueles e letra E, estes. Já não posso eliminar 3 alternativas aí? Claro que posso. Fica muito fácil, você ficou com 2 opções, o estos e o este. Se eu estou passando para o masculino plural, qual que deve ser a resposta? Estos. Estos nuevos insultos. Não fica fácil? Não fica tranquilo? Claro que fica, você já deve estar sabendo tudo. Então, vamos lá. Mais um exercício aí. Complete com os demonstrativos correspondientes. Aqui tienes el cuaderno, um espaço, cuaderno. Aí estão os paquetes, e de quem es el pantalón? Es el mío. Na segunda frase, aí tem assim, aí estão os paquetes. Paquetes são pacotes, certinho? Eu tenho que completar com os demonstrativos. Vamos lembrar uma coisa que a gente viu agora há pouco? Às vezes, a frase, o sentido dela geral não vai dizer se está perto ou longe do falante, que isso era importante, do ouvinte. Mas você tem uma informaçãozinha aí que vai te ajudar a resolver o exercício. Qual é essa informação? O aqui. Olha a primeira frase, diz, aqui tienes el cuaderno. Tenho que colocar um demonstrativo que eu tenho quaderno. Se eu tenho aqui, qual era mesmo o demonstrativo do aqui?
este. Muito bem. Então, este quaderno tem o substantivo ali do lado. Segunda frase, aí estão os paquetes. Paquetes. Qual é o demonstrativo do aí? O esse. Muito bem. Mas espera lá, paquetes são pacotes. É plural. Qual deve ser o demonstrativo que eu vou usar? O correspondente plural. Esos. Tá afiadinho, afiadinha? E o último, de quem es el pantalón? Es el mío. Pera lá, nesse trechinho que eles colocaram aí para você, es el mío, tem o substantivo? Não, não tem o substantivo, não é mesmo? O que a gente falou? Se eu não tiver o substantivo, eu vou acentuar o meu demonstrativo. Muito bem. Então, você poderia ficar entre a letra A e a letra B, certo? Mas a letra B tem esses. Serve esses? Não serve. Então, qual a resposta? Letra A. Eu já podia ter feito isso antes com você, ou você já talvez foi rapidinho lá olhar as alternativas e já cortou as alternativas que não serviam. E você já poderia ter cortado até mesmo a letra D. Não fica muito fácil isso aí? Claro que fica. Vamos para mais um exercício? Lo correcto es, como vamos alimentar a muchedumbre? Opa, professora, eu não sei o que é muchedumbre. Eu não posso resolver esse exercício. Claro que pode. Não fique se prendendo à tradução de palavras, porque às vezes a gente fica assim, vou fazer interpretação de texto, vou ficar traduzindo tudo. Você perde muito nesse meio tempo. Traduz para cá, traduz para lá, você perde muito. Aqui tem uma dica bem importante para você. Muchedumbre é uma palavra terminada no quê? Em umbre, certo? As palavras terminadas em umbre, olha lá, as palavras terminadas em umbre ou umbres em espanhol, elas são femininas. Então, eu olho a terminação da palavra e já sei qual é o demonstrativo que eu vou colocar. Você não precisaria nem saber qual é a tradução da palavra muchedumbre. Você pode ir direto para o exercício. Então, como que vai ficar? Como vamos alimentar a esta muchedumbre? Muito bem, a resposta é letra D. Então, é só pegar pela terminação. Para você ficar sabendo aí, muchedumbre é multidão, certo? E mais um detalhezinho que vamos já complementar, aproveitando que eu tenho aqui. Se você tivesse uma palavra terminada em arre, por exemplo, paisarre, biarre, mensarre, ela seria masculina. Então, lembra aí? As palavras terminadas em arre ou arres são todas masculinas em espanhol. Vai ser uma ajuda para você na hora da prova. Não sei a tradução da palavra ou estão me cobrando isso, eu já circulo lá, já sei que são masculinas. As palavras terminadas em umbre, elas são, ou umbres, o plural, elas são femininas. No umbre a gente tem uma exceçãozinha, que é a palavra alumbre, que é pedra ume. Mas arre é a terminação do masculino, umbre é a terminação do feminino. Não ajuda bastante você isso? Claro que ajuda. E nós temos mais um exercício aí, ó, já dei a dica para você. Lo correcto es, paisajes maravilhoso, nunca he visto nada igual. Agora você já sabe, terminação arre é terminação do masculino. Muito bem, então o que vamos colocar aí? Este paisaje es maravilhoso, certo? Então, pessoal, nós terminamos mais uma aulinha aqui. Você já está afiadinho aí de artigos e pronomes, afiadinho, afiadinha, né? Com os artigos e os pronomes. Nas próximas aulas, a gente vai voltar com interpretação de texto, que você sabe que é muito importante para a tua prova, certo? Então, fica com um grande abraço meu. Até a próxima!